aí, tudo bem? Nessa aula, vamos dar uma visão geral sobre o metabolismo dos aminoácidos. E eu vou focar especificamente no catabolismo deles e como isso permite produzir ATP dentro de nós mesmos. E, em comparação com o catabolismo de carboidratos e de ácidos graxos, lembre-se das vias de glicose e da oxidação dos ácidos graxos. Enquanto o metabolismo dos aminoácidos representa apenas cerca de 10 a 15% da nossa produção total de energia. Eu acredito que é por isso que o metabolismo dos aminoácidos não recebe tanta atenção que merece. Para entender bem esse assunto, vamos acompanhar duas situações. Uma em que você esteja alimentado e a outra que esteja em jejum. Quando você está alimentado, isso está se referindo ao estado do seu corpo logo após comer uma refeição. E lembre-se que, em termos de hormônios, quando nos alimentamos, vamos ter um aumento de insulina em resposta aos níveis mais elevados de glicose no sangue imediatamente após uma refeição, enquanto os níveis de glucagon vão diminuir. Já no estado de jejum, que é após várias horas de uma refeição, temos que os níveis de insulina caem em resposta aos baixos níveis de glicose no sangue e os níveis de glucagon aumentam junto com outros hormônios também, mas isso é algo que não vem ao caso agora. Esses dois são os principais. E começando por esse primeiro estado, lembre-se que ingerimos proteínas dos alimentos e elas são decompostas em aminoácidos dentro do intestino delgado. Além disso, você tem aminoácidos que são considerados essenciais e os não essenciais. Os essenciais são aqueles que o nosso corpo não consegue sintetizar e, por isso, de alguma forma, precisamos incluir na nossa dieta, na nossa alimentação. Já os não essenciais são os que podem ser sintetizados no nosso corpo e não precisamos deles em nossa comida. E voltando aos aminoácidos, uma vez que são decompostos no intestino delgado, eles viajam pela corrente sanguínea diretamente para o fígado, assim como a glicose. Depois disso, várias coisas podem acontecer. O fígado pode usar os aminoácidos para a síntese de proteínas ou converter qualquer excesso em glicose ou ácidos graxos. E lembre-se que as formas finais dessas duas moléculas são glicogênio, no caso da glicose, que é armazenada principalmente no fígado, e triacilglicerídeos, que são armazenados no tecido adiposo, no caso dos ácidos graxos. E como acontece essa conversão de aminoácidos em glicose e ácidos graxos? O precursor da glicose, ou precursores, pode ser tanto o piruvato quanto o oxaloacetato. E para os ácidos graxos, o principal precursor da síntese é a molécula de acetil-CoA. Além disso, é importante destacar que esse acetil está em equilíbrio com outra molécula chamada acetoacetil-CoA, e o oxaloacetato está em equilíbrio com muitos intermediários do ciclo de Krebs. Existem várias moléculas com diversos nomes que eu não mencionei aqui. É só para te dar uma visão geral. O ponto central é que os aminoácidos são compostos de carbono e podem ser interconvertidos e metabolizados diretamente nas moléculas precursoras que eu coloquei aqui para ácidos graxos e glicose. Assim, podem ser convertidos diretamente em piruvato e oxaloacetato, intermediários do ciclo de Krebs, acetil-CoA e acetoacetil-CoA. Outras classificações que você pode ouvir em relação aos aminoácidos é cetogênico ou aminoácido glicogênico. Isso se refere a se a estrutura de carbono dessas moléculas de aminoácidos alimentam as moléculas precursoras para a síntese de glicose ou de ácidos graxos. Portanto, nesse caso, os aminoácidos cetogênicos são convertidos
em acetil-CoA ou acetoacetil-CoA e, em uma última análise, em ácidos graxos, enquanto os aminoácidos glicogênicos alimentam o piruvato e o oxaloacetato ou intermediários do ciclo de Krebs. Agora, apenas como curiosidade, descobriu-se que existem dois aminoácidos que são exclusivamente cetogênicos, a lisina e a leucina. Portanto, sempre que você ingerir um dos dois, você está produzindo ácidos graxos a partir desses aminoácidos, caso sejam ingeridos em excesso. É claro que uns aminoácidos podem contribuir para as vias glicogênicas e outros para ambas, mas isso é apenas uma curiosidade, tá? E voltando ao assunto principal, os aminoácidos entram no fígado e que pode usá-los para a síntese de proteínas ou convertê-los em outras formas de energia. Além disso, pode enviá-los para outros tecidos, como o músculo, que pode usar a própria síntese de proteínas. Assim, outras células também receberão aminoácidos que são digeridos, podendo sintetizá-los em proteínas. E sobre o estado de jejum, também temos o fígado com um papel importantíssimo no metabolismo. Muitas coisas estão acontecendo nele. Se você não lembra ou não sabe, os ácidos graxos estão sendo liberados no tecido adiposo e são enviados para o fígado, onde são oxidados e que também produz ATP, que está alimentando a síntese de glicose. Então, se uma pessoa estiver em estado de fome muito grave, digamos que ela não se alimente há mais de 3 dias, ela pode estar produzindo cetonas também. Pense nos ácidos graxos como o principal combustível para o fígado em tempos de jejum e, claro, também tem os aminoácidos que são liberados dos nossos tecidos, principalmente dos músculos, e são enviados através da corrente sanguínea para o fígado. E, uma vez que chegam lá, eles são a fábrica, se assim podemos dizer, para a produção de energia em tempos de jejum. E lembre-se que eles podem entrar em uma ampla de vias metabólicas. Então, em tempos de jejum, potencialmente, esses aminoácidos glicogênicos podem contribuir para esses precursores da glucogênese e ajudam a apoiar a produção de glicose. Os intermediários do ciclo de Krebs também podem contribuir para a produção de algum ATP na célula, mas, no geral, lembre-se que cerca de 10 a 15% da nossa produção total de energia é fornecida por aminoácidos. Os ácidos graxos constituem a maior parte da produção de ATP de nosso corpo, mas os aminoácidos ainda são importantes para fornecer essas estruturas de carbono para apoiar a síntese de glicose. E, além disso, os aminoácidos cetogênicos também podem contribuir para a síntese de acetil-CoA e de cetonas. Mas lembre-se que o objetivo da síntese de cetonas é tentar preservar a degradação de proteínas nos nossos músculos para podermos mudar para um tipo de combustível mais sustentável, baseado no imenso influxo de ácidos graxos que entram no fígado. Então, na verdade, esse acetil-CoA, que contribuiu para a síntese de cetonas, vem, em grande parte, desses ácidos graxos. E eu vou colocar essa seta dupla aqui para lembrar desse fato. E, para finalizar a aula, eu gostaria de falar só mais uma coisa a respeito do catabolismo de aminoácidos. Deixa eu escrever uma estrutura básica de um aminoácido. Em pH fisiológico aqui, sabemos que tem esse ânion carboxilato e temos um carbono aqui ligado a um grupo amino que está protonado. Também tem um grupo funcional que normalmente abreviamos com um R e, por fim, tem um hidrogênio extra aqui. Essa é a estrutura básica de um aminoácido. E eu quero destacar aqui algo único na quebra de proteínas que não encontramos na quebra de ácidos graxos ou glicose, que é a presença desse nitrogênio
nesse grupo amina aqui. E eu não mencionei, mas esse grupo está contribuindo de alguma forma para as moléculas precursoras que falamos aqui em cima em relação à quebra de aminoácidos. É essa parte aqui. É a espinha dorsal de carbono do aminoácido que está sendo convertida nessas moléculas precursoras. É a primeira etapa envolvida no catabolismo de aminoácidos ou na quebra deles. Ela é chamada de transaminação. Nessa parte, esse grupo de amina é transferido para outra molécula para eventual excreção pelo corpo e que, é claro, libera a estrutura de carbono para contribuir com o restante dessas vias metabólicas. Isso se torna algo chamado alfa-cetoácido, e é chamado assim por causa da sua estrutura, que é mais ou menos assim. Você tem um grupo cetona e ainda tem um carbono ligado a um grupo R. E é alfa porque se refere a esse carbono alfa em relação a esse íon carboxilato, e é ceto porque é uma cetona, e é ácido porque está ligado a esse grupo funcional de ácido carboxílico aqui. Então, o alfa-cetoácido é a espinha dorsal do carbono que pode contribuir para todas essas vias metabólicas. E só mais uma coisa rapidinha que eu queria falar é que o aceitador comum para esse grupo amina, ou seja, a molécula comum que aceita esse grupo aqui, é chamada de alfa-cetoglutarato. Esse nome pode ser meio estranho, né? Mas é um intermediário no ciclo de Krebs e, quando aceita esse grupo amina, torna-se uma molécula de aminoácido glutamato. E o que ela faz é que, uma vez que chega ao fígado, que tem certos tipos de enzimas para o próximo processo, é doar este grupo de amina na forma de amônia, que é NH3, e que está em equilíbrio com o amônio, que é NH4+. Ela doará isso como amônia, que entrará em algo chamado de ciclo da ureia dentro do nosso fígado, onde essa amônia é convertida em uma molécula de ureia que é excretada na urina. É assim que o nosso corpo é capaz de utilizar eficazmente a estrutura de carbono desses aminoácidos e também desintoxicar o nosso corpo desse composto de amina contendo nitrogênio. Isso é importante porque você pode excretar amônia, que é tóxica em níveis muito elevados no nosso corpo. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima!